Salmo 138:8 e Tiago 2:22. Vamos ler? Eu leio aqui, vocês acompanhem. O Salmo de Davi diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. E lá em Tiago 2:22, você lê assim: você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Uma das coisas, quando as pessoas estão no breve entrando na igreja, aquelas pessoas que têm, digamos, menos contato com a palavra de Deus, a gente trata do breve catecismo, né? Vai trazendo, e logo na primeira pergunta lá, tem lá: qual é o fim principal do homem? Né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, todo mundo tem que saber essas perguntas e respostas, se não de cor, mas a fixar, né? E tem todas as referências bíblicas para que essa resposta se consista, né? Qual é o fim principal do homem? E a gente, com essa resposta, respondeu: parabéns, nota 10 na resposta. O que isso significa para mim? Como eu traço o meu propósito de vida? Como é o meu propósito de vida a partir disso? Já que o meu fim é glorificar a Deus e gozá-lo para frente, como é que isso se realiza, né? Então, a gente começa a pensar sobre esse nosso ser, né? E a gente pensa, vem cá, meu propósito de vida, e realmente parece que no dia a dia essas coisas não se fazem muito sentido, porque, né, você está lá e olha, peraí, eu tenho boleto para pagar, amanhã, segunda-feira, eu já tenho a minha agenda completa, né? Minha esposa estava lá no carro comigo, vindo para cá, já pensando na manhã, numa agenda complicada que juntou duas coisas que ela não imaginava. E diante dessa correria da vida, de tudo que vai rodando, a gente pensar em propósito não é uma coisa muito fácil de acontecer, né? Não é uma coisa que a gente faça isso naturalmente. Até porque, desde que a gente nasce, se você pensar bem, a gente nasce ou pelo menos tentando resolver problemas difíceis, né? Um bebê nasce para resolver problemas difíceis. Ele chega no mundo, ele quer comer, não sabe falar, e sob a perspectiva do bebê, ele está olhando assim e fala assim: agora, como é que eu digo que eu estou com fome, que eu quero comida, e eu não sei nem ao certo exatamente qual é o alimento que eu quero? Afinal de contas, ele se alimentava de outra forma no útero da mãe. Então, ele já está começando a resolver um problema difícil, logo na primeira tentativa, né? E ele começa a chorar, e você entende que o choro é de alimento, você já sabe, e ele já ali está tentando, e depois ele chora para dormir, e ele chora com gases, e ele vai tentando resolver problemas, e às vezes parece que isso fica naturalmente colocado na nossa vida, né? O bebê, os pais vão tentando resolver, mas a gente vai colocando na nossa vida uma maneira de viver onde a gente não para refletir isso tudo, né? Cheguei aqui nesse mundo, e daí? O que está acontecendo? O bebê não faria isso, mas ao longo da nossa vida, em alguns momentos, a gente precisa parar. Acho que, não por coincidência, mas o dia do homem presbiteriano nos vai fazer oportunamente pensar alguma coisa sobre isso. A gente precisa refletir, parar um pouquinho, só um pouquinho, porque eu sei que a agenda da manhã é pesada, mas a gente precisa parar para refletir sobre essa questão do propósito e como isso se desenha na vida da gente, né? A gente fala sobre propósito, né? Então é aquela coisa do desígnio, né? Finalidade, por quê, né? E muitos pensadores com os quais eu tive contato essa semana, esses pensadores vão falar sobre uma série de coisas, né? E um deles, um filósofo muito conhecido, eu não vou citar os nomes, mas
Não é difícil de ver isso na internet, né? E um deles dizia assim, né? E eu gosto dele. E ele tinha uma indagação dizendo: eu não sei se todo mundo tem realmente um propósito de vida dentro de si. Caramba, aquilo me incomodou. Eu falei: meu Deus, será que não tem? Sob o olhar dele, que obviamente não é cristão como eu, pelo menos penso eu que não é, ele assim: eu não tenho certeza. Veja que ele não validou que sim nem que não, mas ele criou uma pergunta, né? E ele faz isso o tempo todo, e eu não tenho certeza se todos têm propósito, e se tem, se realiza. Outro pensador vai chegar e dizer o seguinte, que também não é cristão, ele vai chegar e dizer: olha, eu até acho que pode ser que nós tenhamos um grande motivo da nossa existência, mas eu realmente até hoje, depois de muito estudar, não tenho a menor ideia do que é. Por que eu estou vivo? Então, eu pensando com essas pessoas que são intelectuais, inteligentes, que pensam a vida, que tentam olhar, né, tentam amadurecer e compreender a nossa existência, eles, depois de muito estudar, eles chegam a lugares que são lugares, para mim, de sombra no meu olhar. Lugares onde não me ilumina a vida, porque parece que eu sou, talvez, o vírus da Covid, né? No final, que nem é considerado um organismo vivo, né? Mas ele tem só um fim. O fim dele quer dizer, o objetivo dele, né, enquanto vírus, é se multiplicar, se multiplicar. É só o que ele faz. Então, as pessoas ficam, às vezes: eu estou irritado com esse vírus está me prendendo. Ele não tem nenhuma relação contigo, ele nem pensa. Como eu disse, nem organismo vivo ele é. Mas ele faz isso. E naquele filme Lucy, quem viu, né? Alguns gostam, outros não gostam, né? E aquele filme Lucy, o Morgan Freeman, que faz o papel do cientista, ele conversando com a protagonista, que faz o papel de Lucy lá, e ela sabe que vai morrer, né? Ela está aumentando a capacidade do cérebro dela e ela está conseguindo fazer coisas super-humanas, mas ela sabe que isso vai chegar a um ponto, né? E ele diz para ela, nesse filme também, a mesma coisa. Ele diz: olha, a única coisa que eu não sei para que você está assim, por que você tem essa capacidade e eu não tenho, como isso aconteceu para você, mas a única experiência que eu sei é de repassar isso, só de repassar. Então, ele deixa isso muito claro, né? Ou seja, a existência dela era de repassar aquilo ali, né? E o filme termina mais ou menos assim, ela fazendo um HD dela mesma, do que ela sabe, passando para ele aí. Será que é isso? Será que é isso? Ou será que a gente precisa pensar um pouquinho mais sobre outras coisas? Então, a primeira coisa que eu queria pensar no texto bíblico aqui, esse texto que Davi falou e deixou escrito para nós, para a gente pensar, porque essas questões da existência muitas vezes vão passar batidas. Amanhã você tem trabalho, tem agenda, tem boleto, mas é preciso parar para pensar, porque isso provavelmente, e na minha concepção, vai te ajudar a tua segunda-feira, você organizá-la de forma diferente. Não sei se é a próxima segunda-feira, amanhã, mas eu acredito que em você amadurecendo algumas ideias, você pode mudar um pouco a sua perspectiva sobre esse tema, sobre a existência e propósito. É disso que eu... E a pergunta que eu queria que você pensasse e levasse para você é: você vive seus propósitos de vida? Você vive, não os conhece, ou sabe quais são, ou imagina, ou respondeu bem assim a questão do Yashimit. Eu estou perguntando se você vive, e isso faz diferença, porque quando você vive ele na sua agenda de segunda-feira, junto com as suas outras coisas para fazer. A primeira coisa que a gente aprende aqui nessa conversa com Davi é que, algo que você já sabe, mas eu queria muito colocar sob uma outra perspectiva, é que você não é um acidente.
você não aconteceu por acaso. Ah, Bifone, eu sei disso, eu sempre soube disso. Pois é, tem uma série que eu estou vendo, né? E alguns, volta e meia, eu não falo o nome, mas eu toco, a pessoa, eu vi e tal. Então, um casal tem trigêmeos, e nesses trigêmeos, um morre no nascimento. E esse que morre, então já há um trauma, né, de toda a família por conta desse que morre. Coincidentemente, um pai deixa o seu filho nos bombeiros e o bombeiro leva ele para o hospital. E essa série vai tratar de todas essas relações. Então está lá os dois gêmeos que sobreviveram e o outro. Esse outro, a mãe abandonou o pai não tinha como conduzir o filho e colocou ele ali. E aquele filho, o médico chega e diz para ele, olha, vai depender muito de você, fala para o pai, e de querer ficar com ele. Caso contrário, eu vou procurar outro. Afinal de contas, vocês acabaram de perder um filho. E o casal é de cor branca, e ele é preto, e ele não se conhece a origem. Então, a série faz uma mistura interessante para você pensar e mostra todos os conflitos, e o casal fica com aquela criança, e mostra todos os conflitos decorrentes daquilo ali. E mostra ele mais velho, com o conflito de querer conhecer a família, de querer saber por que ele foi abandonado, aquele terceiro. E os outros dois têm outros conflitos, mas isso não vem ao caso aqui. E como isso se deu, e vai mostrando nos capítulos, e vai mostrando as reações, o porquê que ele é daquele jeito, ou que não é daquele jeito. Meu querido, eu queria que você lembrasse que quando eu digo que você não é o acidente, é porque a sua história não começou no dia do teu nascimento. Então, aquilo que aconteceu, por mais relevante que seja, e eu respeito a relevância de um abandono de lar, de uma gravidez não desejada, de coisas que aconteceram ali naquele lugar, e talvez até que não tenha acontecido nada como os outros dois gêmeos, mas certamente influenciaram o teu nascer, o teu crescer, mas você foi planejado muito antes. O projeto de Deus é antes. E eu vou usar uma metáfora aqui muito interessante, para que você, principalmente se gosta de qualquer esporte coletivo, vai entender que você não estava num banco de reservas e você entrou em campo por acaso, faltou alguém. Porque muitas vezes nós vivíamos uma vida imaginando aquele já que, né? Já que eu estou aqui no shopping trocando um presente, eu vou comprar uma calça. Já que eu estou aqui, eu faço isso. Já que eu estou vivo, então eu vivo a minha vida. Mas não é um já que, ou seja, não é uma consequência de alguma coisa que aconteceu ali. Respeito profundamente tudo que aconteceu, com clareza eu vejo nessa série, e muitas vezes nos relacionamentos que eu tenho, coisas que aconteceram no passado, como influenciam, mas a gente precisa colocar dentro de nós, para a nossa segunda-feira, para entender o nosso propósito de vida, que há um Deus que, independente do que aconteceu naquele momento ali, no momento que o pai deixou, a gravidez que não quis, antes disso, Deus já tinha um projeto, um plano para que você estivesse aqui hoje. Se você está me ouvindo, esse projeto é anterior a isso. Então você não é um acidente, você não é um acaso, pode ser por conta das circunstâncias da vida, e você vai visitar essas circunstâncias e vai lidar com essas circunstâncias. Ok, respeito tudo isso, mas é preciso ter um olhar antes. A gente sabe o que Jeremias fala, né, lá em 1,5, né? Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Essa é uma perspectiva diferente quando você fala de propósito de vida e de existência, porque senão você não consegue discutir a sua vida, a sua existência, tão somente de um ponto, o ponto do teu nascimento, porque é lógico, é a partir dali que tudo começa. Mas nós que somos cristãos, refletindo sobre o que Deus nos diz, nós nos esquecemos que a nossa vida começou na eternidade. A sua vida começou na eternidade, como um projeto de Deus, como algo que vai acontecer. Então, você quer considerar e deve considerar cada uma das etapas das coisas que
que te aconteceram na vida e que te aconteceram na tua infância, no momento do teu nascimento, ou até antes, coisas que te trazem dores, mágoas, ou que não te trazem nada, mas você precisa também considerar as coisas da eternidade antes, porque a tua existência aqui hoje, ela é por conta da vontade do Senhor tão somente. Entenderam? A tua existência antes do teu nascimento é isso. E isso faz toda a diferença, porque quando a gente não entende a nossa vida por acaso, senão a gente tem uma folha ao vento. Você pode gostar de fazer a coisa A, coisa B e coisa C, mas entender que eu estou aqui única e exclusivamente pela vontade de um Deus, antes, talvez até, de meu pai conhecer minha mãe. Imagine isso. É algo fantástico e que transforma o nosso dia a dia, te dá segurança, te faz entender que tudo que você vai ter na tua segunda-feira, ela não acontece tão somente porque você já que está vivo, já que está isso, e não acontece no desdobramento de uma criança que chega e grita chorando porque quer se alimentar. Você passa a ter um outro tipo de comportamento. É isso que Davi chegou e disse. Davi chegou e disse exatamente isso. Ele chegou e nos colocou esse tipo de pensamento aqui, quando ele fala: ó Senhor, cumprirá o seu propósito para comigo. E o segundo ponto que a gente quer colocar é que Deus, Ele faz o pacote completo. Já ouviram falar de all inclusive? Eu não quero ser besta, né? Mas all inclusive a rede de hotelaria usa quando dizendo assim: olha, está tudo incluído. Você vai morar aqui, está tudo incluído. Para o nosso dia a dia, imaginem quando começou aquela coisa da comida aquilo, e começou aquele lugar também que você paga o buffet completo, você paga um valor só, você entra e come quanto quiser, né? Meu filho costuma dizer o seguinte: sabe o que é isso, pai? É comida infinita. Comida infinita, pai? É comida. Pagou uma vez, come até cair. Deus criou o all inclusive conosco, porque quando Ele nos planejou, quando Ele criou, Ele também providenciou um propósito. O propósito vem dele. É isso que o salmista vai dizer aqui, ó. O salmista vai chegar e dizer: o seu propósito. Veja que ele não se refere a meu propósito, ele fala do seu propósito. O Senhor cumprirá o seu propósito. Então a gente precisa compreender que dentro do plano de Deus, não é que você está no campo de futebol e você está no banco de reservas e de repente você entra porque o técnico mudou de ideia. Não, agora eu vou botar esse porque agora esse joga melhor. Não! Deus tem um projeto para você, e o propósito, diferentemente daqueles homens que a gente viu lá, que eu não sei se as pessoas têm um propósito dentro de si, nunca vão encontrar. Eu quero dizer para você, se você tem um propósito, ele foi colocado dentro de você pelo Senhor, por Deus. Então, o que você fica buscando às vezes fora, eu preciso ter um propósito, mas a palavra de Deus vai mostrar absolutamente diferente. Alguma coisa que eu preciso conhecer. Lá no Salmo 119, 27, faz assim: faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Eu quero conhecer isso. Propósitos de vida, eles podem se manifestar, mas eles são colocados pelo Senhor em nós. Creiam nisso. Aqueles homens estavam discutindo, a ideia que estava sendo discutida lá, isso me incomodou bastante, é uma ideia onde muitas pessoas estão aqui na existência só para cumprir tabela, só para cumprir eventos, cuja importância é menor. Não é isso que a palavra de Deus nos diz, nos dá e nos orienta. Ele nos planejou, existe um propósito em você. E o que é maravilhoso aqui, que nesse texto nos coloca, para a gente entender essa questão do propósito, é a forma como o salmista
falou aqui no final. Ele diz: teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. De que ele está falando? De si mesmo. As obras das mãos do Senhor também o inclui. Então ele está falando: não me abandone, obra das tuas mãos. E é bonito porque Deus poderia ter construído você ou a mim, ter inventado, o termo pode ser esse também, por uma palavra, por um sopro, mas o salmista fala que ele botou a mão. É como se fosse o artífice que constituiu isso. Não, eu quero participar. Eu não só quero mandar e ordenar a existência daquela pessoa, eu quero colocar a mão, porque me interessa, esse me interessa muito mais. E como alcançar isso? Para terminar, como a gente alcança? Como é que a gente anda nisso? E por isso eu peguei os dois textos. É que a gente precisa aprender que não há outra alternativa senão mexer e com as tuas mãos fazer a mesma coisa que o salmista queria que Deus falasse dele, de construir as coisas com o propósito de Deus vai se concretizar nas tuas mãos. Olha o que Tiago falou e vamos fazer o paralelo com o texto do salmista. Olha o que Tiago diz, e explicando a questão da fé, que o Davi evidenciou quando clamava no Salmo ao Senhor. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Aqui ele quer explicar, se vocês foram ler a epístola de Tiago, ela está discutindo fé e obras, mas ele deixa muito claro que as obras aperfeiçoam algo que há em mim. Não há nenhuma outra condição de você encontrar com clareza o seu fim, se você não começar a botar a mão na tua história, não começar a concretizar a tua história. Por conta dessas nossas indas e vindas, por conta dessas nossas... A gente teve que ir a sepultamento esses dias e a gente esteve em contato com muitas pessoas. Aquele momento do sepultamento, eu disse, é um momento de reflexão também para isso. Um momento derradeiro, é um momento de reflexão. E algumas pessoas reagem, cada um reage de uma maneira diferente. Num deles, não vou dizer qual, mas num deles, as pessoas começaram a falar da pessoa que faleceu. Queriam falar muito. E falou o primeiro, e falou o segundo, e falou o terceiro, e a fala era igual, membros diferentes da família, e falavam, eu não a conheci. Mas sabe quando você fica olhando para aquela pessoa que já foi e diz assim, nossa, eu queria ter conhecido essa pessoa, porque o que falam dela, o que dizem dela, deixa muito claro que ela entendeu e viveu um propósito de vida que ele ecoa para além daquele momento derradeiro. Ela entendeu que era de Deus, ela entendeu que isso e aquilo ecoava pelas vozes dos outros, familiares e amigos. E alguns, é como se eu vejo uma sobrinha minha, não tio, você não está entendendo o que eu quero dizer, porque ele é tão maior do que aquelas palavras, que as palavras não conseguem revelar o que ou quem era aquela pessoa. Nós precisamos atuar, e essa pessoa que se foi, e todos choravam lá, deixou claro isso, que ela conseguiu entender. E há pessoas vivas hoje, que às vezes a palavra do Senhor vai nos dizer que talvez eu não tenha só um propósito. Limitar propósito também não é isso. Eu posso ter muitos propósitos, mas só tem um jeito de pensar. Aqui veio, aqui eu vim. Como eu descubro isso, já que o propósito é do Senhor e está em mim? Você começa a atuar, começa a trabalhar na igreja, começa a trabalhar no seu próprio trabalho, no seu ambiente de trabalho, começa a atuar como tal para descobrir que propósito é esse. Eu não sei vocês,
mas vou falar aqui do meu querido pastor Marcelo. Entre os muitos propósitos que Deus colocou na vida dele, o de conduzir o louvor, para mim, ele é maravilhoso, viu, pastor? E eu não tenho dúvida que ele sente bem disso. Aquela mulher que se foi, ela se sentia bem nisso. Você só será pleno da sua vida, dos seus propósitos, na sua relação com Deus, se encontrar isso dentro de si, não porque você precisa buscar em si, mas porque você precisa descobrir o que Deus já colocou dentro de você, para que a sua vida não seja uma vida do já que eu estou aqui, eu vou pagar a conta, já que eu estou vivo, vou comer, já que eu estou por aqui pela praia, vou tomar um banho, mas por quê? A gente precisa viver plenamente os propósitos de Deus na nossa vida. Os nossos passos precisam reconhecer isso. Aí você vai ter uma vida plena, aí você vai viver com clareza propósitos de Deus na sua vida, e os outros perceberão, como nós percebemos, mesmo aquela pessoa tendo partido. Que Deus te abençoe, que Deus te influencie nesse sentido, de você perceber que, para além da tua história hoje, de tudo que aconteceu na tua vida, há uma história maior na eternidade de Deus, e essa precisa falar alto para você, para que os seus passos hoje reflitam esse encontro, como o salmista quis nos oferecer. Feche seus olhos por um minuto e vamos orar. Ó Senhor Deus, precisamos enxergar cada vez mais em cada um dos nossos passos, Pai, que propósito, Senhor Deus, Tu tem para nossas vidas, no sentido de alargarmos as nossas tendas do nosso coração, alargarmos o nosso entendimento de que não somos um mero acaso ou decisão de pai e mãe para estarmos aqui, mas muito para além disso, foste Tu que nos colocaste nessa terra, Pai, e com objetivos importantes, não sendo anônimos na multidão, mas tendo o nosso nome conhecido por Ti, com a estatura necessária e com tudo que é importante, Senhor Deus, para a plenitude da nossa vida e para a plenitude dos outros que estão ao nosso redor. Ó Senhor, nos faz aprender a caminhar assim, nos faz aprender a discernir os Teus propósitos, Senhor. Assim te pedimos em nome do Senhor. Amém.